Bom dia, graça e paz, tudo bem? Aqui é a Thalita Martins, que tem compartilhado com você durante esta semana o nosso devocional falando sobre o tema Enraizados. Chegamos na sexta-feira, a semana passou bem rápida, não sei se você concorda, mas para mim passou muito rápido. Mas glória a Deus por isso, né? E eu de coração espero que essa palavra, tudo aquilo que nós ouvimos e meditamos juntas, né? E vamos terminar hoje, que isso fale realmente ao seu coração, venha trazer mudança, direção da parte do Senhor, amém? E o tema, então, como eu disse, essa semana que tratamos é sobre enraizados. E nós aprendemos aqui um pouquinho sobre a árvore, né? Mas não propriamente dela. Falamos sobre o solo, suas raízes e fizemos um paralelo com a nossa vida espiritual. Mas eu também, no primeiro dia, se você não viu o devocional, né? O primeiro capítulo, eu comecei falando um pouquinho sobre os mandamentos, né? Quando Deus ele dá a Moisés os 10 mandamentos e Moisés escreve nas tábuas e é aquilo que eram as leis, né? Que os hebreus eles precisavam seguir para ter uma vida que agradasse ao Senhor. E como eu trouxe também, é lógico que Jesus ele veio, né? E para trazer a graça. E ele fala, né, dos mandamentos depois, quais, né, os 2 maiores mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Mas é uma verdade que os 10 mandamentos, não é que a gente precisa excluí-los e falar, então eu não preciso mais cumprir nada daquilo. Não, o Senhor veio banir a lei. Mas sabemos que se você pegar para ler, eu te convido a ler os 10 mandamentos. Se você nunca leu, está em Êxodo 20. E pega para ler. Você vai ver lá que não tem como, né? Por exemplo, um deles é não matarás. Então, se a gente falar, mas Deus veio para banir, né, a lei. Então, isso significa que eu posso matar? Obviamente que não. Então, esses mandamentos, nós precisamos praticar eles ainda, amém? E eu vou falar também um pouquinho deles hoje, mas algo que o Senhor colocou no meu coração para a gente conversar hoje, algo que o Felipe, muitas vezes, quando a gente conversa, e ele cita, e eu tenho orado muito sobre isso, é algo essencial para a nossa vida também, como cristãos, servos do Deus vivo, que é sabedoria e discernimento. Nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria e discernimento. Isso é essencial. Então, hoje eu quero falar exatamente isso com você. Nós já aprendemos, né, sobre a árvore, então, como é que nós fazemos para frutificar, para agradar ao Deus com a nossa vida. Mas a verdade é que, se nós não tivermos sabedoria e discernimento, de nada adianta, né? Nos esforçarmos para agradar a Deus, enfim. Nós precisamos, né? O princípio de tudo é a sabedoria. E muitos, né, quando vão falar sobre sabedoria, citam Salomão, porque ele foi o homem mais sábio, o Senhor Deus, né? Fala isso na Bíblia mesmo. Se você também não conhece essa história, em 1 Reis, lá conta como que Salomão assumiu, né, o reinado, e aí mesmo ele já sendo rei, e ele vai orar e ele não pede riquezas ao Senhor, ele pede sabedoria. E aí ali Deus concede e fala que
não haveria, né, não haverá homem mais sábio como Salomão. Mas a sabedoria, como eu disse, ela é essencial para viver uma vida que agrada a Deus. E o primeiro passo para nós adquirirmos é o temor do Senhor. E no hebraico, a palavra temor é irá, que significa reverência ou profundo respeito. Esse temor é mais do que medo. Muita gente confunde, acha que temor é medo. Mas na verdade, ele é um reconhecimento da santidade de Deus, né? De quem Ele é. E também um comprometimento meu e seu em viver de acordo com os seus mandamentos. E aí, nós novamente chegamos nos mandamentos. O temor a Deus, ele está intimamente ligado a um respeito profundo pela palavra de Deus, né, a Bíblia, e pelas leis. É a base sobre a qual a verdadeira sabedoria é construída. Então, como é que eu tenho sabedoria? Primeiro, peça ao Senhor. Segundo, vamos voltar. Peça ao Senhor, porque ele fala, né, que aquele que pedir, ele dará. E a base, né, como eu falei, dessa sabedoria, ela é construída à medida que nós vamos para a palavra de Deus e meditamos nela e nas suas leis, porque quando nós reverenciamos a Deus, buscamos conhecer e seguir os seus caminhos, os seus mandamentos, a sua palavra, porque a gente entende que essas instruções são perfeitas, né? E elas conduzem à vida, porque a palavra de Deus, ela nos leva à vida. Então, quando a gente busca agradar a Deus, é indispensável que a nossa vida esteja fundamentada, enraizada na sabedoria que vem do temor do Senhor. E é conhecendo a palavra. Não tem outra forma, né? Para termos sabedoria, precisamos conhecer qual é a vontade do Senhor, para então a gente viver de acordo com essa vontade. Logo, temos sabedoria nas escolhas, na maneira como a gente vive, na maneira como a gente lida com o próximo, né, com as circunstâncias da vida. E sem sabedoria, nós não podemos entender o que realmente agrada a Deus e como viver em obediência a Ele. É só indo para a palavra e pedindo ao Senhor essa sabedoria. Então, se você hoje, né, tá aí com dúvida, mas como que eu agrado o Senhor? Então, um ponto de partida, né, se eu posso dizer assim, são os 10 mandamentos, que desculpem, mas eu tô com a alergia atacada e eu tô bem congestionada. Espero que você esteja me entendendo. Deus vai dar graça. Então, vamos lá. O ponto de partida que você pode usar, né, para saber como viver e agradar ao Senhor, são os 10 mandamentos, como eu já falei, porque ele vai te dar diretrizes claras sobre como viver, né, nesse mundo aí tão difícil, mas como viver em conformidade com a vontade de Deus. E esses mandamentos, como eu falei, estão em Êxodo 20, do versículo 1 ao 17. Leia porque vai ser esclarecedor para você. Porque às vezes tem palavras, né, ou temas que a gente fala e parece que gera mais dúvida, um peso. Fala, meu Deus, mas como que eu vou, né, ter sabedoria? Como é que eu faço para viver com sabedoria? Então vai para a palavra, que é o nosso guia prático, né, para a vida diária. E comece lendo os 10 mandamentos para você entender ali. Porque se você, de novo, viver de acordo com os mandamentos, obedecendo, né, é um reflexo do seu temor a Ele, a Deus, e vai demonstrar também o seu desejo de viver em sabedoria e retidão. E quando você pratica esses ensinamentos, automaticamente você mostra reverência e amor pelo Senhor, buscando sempre agradá-lo em tudo. Então, quando a gente
busca conhecer o Senhor, a palavra e o que agrada o coração dele, e a gente vive de acordo com isso, automaticamente estamos agradando ao Senhor. Então, sobre a sabedoria, ela precisa, né, ser algo que a gente busca, é uma prioridade. Para ter sabedoria nos nossos relacionamentos, sabedoria nas decisões e até mesmo na oração daquilo que nós estamos pedindo ao Senhor, porque às vezes a gente está orando, pedindo algo para o Senhor, mas não é da vontade dele. Então, se a gente orar e pedir sabedoria e o Senhor vai nos dar, se a gente pedir, você vai ter clareza, seus olhos vão, né, clarear muita coisa, e aí você mesmo vai entender, poxa, isso aqui que eu tô orando, pedindo para Deus, isso daqui, né, acho que não tô pronta, ou isso não é para mim. E aí gera o amadurecimento também, né? E automaticamente, outra coisa que o Felipe fala muito, né, sobre duas que a gente tem que pedir, que é o que a palavra fala, a sabedoria e o discernimento espiritual. Então, além da sabedoria, nós precisamos desse discernimento espiritual como uma parte fundamental do nosso crescimento em Deus. Esse entendimento ou discernimento espiritual é um discernimento que o Espírito Santo nos dá, né? Ele que nos concede para aplicar a sabedoria de Deus de uma forma prática e eficaz em nossa vida diária. Ele nos ajuda a ver além das aparências e a compreender as coisas à luz dos propósitos divinos, né? Ou seja, à luz da palavra, da vontade soberana de Deus. E quando você busca viver com esse temor e reverência a Deus, o entendimento espiritual nos capacita a seguir os mandamentos automaticamente com o fruto do Espírito, né? Que é a expressão do caráter de Cristo em nós. E aí você vê como uma coisa está ligada na outra, porque nós falamos sobre tantas coisas, né, essa semana, e novamente voltamos lá também para os frutos do Espírito, que a Daiane trouxe na semana passada. Então, os frutos, né, como está descrito lá em Gálatas 5, 22 e 23, que é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O entendimento ou discernimento espiritual, ele nos dá uma base sólida para seguir os mandamentos de Deus com o fruto do Espírito. Então, quando temos discernimento, nossas ações, elas são guiadas não apenas por uma obediência mecânica ou por medo, mas por uma vida transformada, que manifesta o caráter de Cristo em mim e em você. Amém? Então, que você possa seguir os mandamentos de Deus com os frutos do Espírito, que é o que agrada ao Senhor. E ter temor mesmo, né? Lembre-se, temor não é medo, é reverência, é amor ao Senhor, né? O desejo de viver de acordo com a vontade de Deus. E esse discernimento espiritual vai te guiar nesse processo, mostrando como você vive de uma forma que honra a Deus em todos os aspectos, né? De novo, escolhas, nas suas escolhas diárias, na forma de lidar com os problemas, com a vida, na forma como você ora, como eu disse, enfim, tudo isso vai te guiar, né? E aí, eu assim, vou falar por experiência própria, isso também gera um amadurecimento em nós, espiritual, e aí, a forma como você enxerga algumas coisas que você está passando muda, a forma como você espera no Senhor muda, porque o seu olhar mudou, né? E até mesmo, como eu falei, os nossos pedidos mudam, porque você olha e fala, nossa, eu estava pedindo isso para Deus, mas não, isso aqui, pensando bem, isso não é tão bom para mim. Pensando bem, se eu tiver tal coisa, isso aqui vai mais me afastar de Deus do que me aproximar.
Eu e o Cauê, a gente lembra muito de uma vigília que nós fomos com o Felipe e com a Daiane há uns bons anos atrás, lá em São Mateus, na casa da irmã Nonato. E o pastor que pregou naquela vigília, ele falou uma coisa muito interessante, né? Que ele falou: irmãos, eu não oro, né? Embora eu gostaria muito de ter uma casa na praia, né? Um lugar para viajar, para passear, mas eu não peço isso para o Senhor, porque eu sei, irmãos, que se Ele me der isso, eu vou querer ir todo final de semana para casa na praia e eu não vou ir para a igreja mais, não vou cultuar. Então, irmãos, né, muitas vezes nós não conseguimos enxergar em nós essas questões, mas Deus, Ele enxerga, Ele conhece o nosso coração e Ele sabe ou que não estamos prontos para alguma coisa, ou que na verdade aquilo não é propósito dEle para mim, para você, aquilo vai nos afastar da presença dEle. Sabe? Então, quando a gente tem esse temor, sabedoria e discernimento espiritual, até mesmo os nossos pedidos ao Senhor, eles mudam. As nossas prioridades mudam. A gente passa, de fato, a priorizar as coisas do alto, que é aquilo que nós precisamos priorizar, né? Porque, como a palavra diz, tudo isso aqui é passageiro. E não que a gente não possa orar e pedir, sonhar, não é isso. Mas isso tudo é consequência, né? E aí aquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos, aquilo que Ele trouxer e permitir, vai ser bom, vai nos alegrar, não vai trazer peso, vai nos aproximar dEle, vai ser bênção para todos que estão à nossa volta, entende? Então, com certeza, assim como você já passou por uma situação que pediu muito algo para o Senhor, Ele não concedeu, e aí passou um tempo e você falou: nossa, foi livramento de Deus isso na minha vida, ainda bem que Ele não me deu, e Ele me deu algo melhor. Então, assim, olha a importância da sabedoria e do discernimento. Que você peça mesmo ao Senhor. Mas, de novo, tenha temor, vá para a palavra, busque levar a sua vida de acordo com a palavra e a vontade de Deus, as diretrizes que Ele já nos deixou ali. Porque talvez você esteja esperando algo assim, muito espiritual, né? Deus, fala comigo, Deus, como é que eu vivo, como é que eu te agrado, como é que eu faço para... Vai para a palavra, já está lá, né? Se você viver de acordo com a palavra, você já está agradando ao Senhor, obedecendo a Ele, e automaticamente você está na bênção, entende? Então, assim, tem coisas, de novo, que são para cada um, né? O Senhor vai nos dar um comando específico, mas existem coisas que está na Bíblia que é para todos nós. Precisamos viver aquilo. E se a gente não está vivendo aquilo, a gente não está agradando ao Senhor. Porque, por exemplo, os mandamentos não é para um ou para outro. Não tem a ver com o seu chamado, com o propósito para qual o Senhor te criou. Não. Isso é para todo cristão. Isso, assim como ir de pregar o evangelho. Isso não é dom, sobre propósito. Isso é para todos nós. Então, se nós levarmos a nossa vida, né, baseada nisso, já estamos obedecendo ao Senhor. Amém? Já estamos sendo sábios. Espero que eu tenha sido clara. Me perdoem se eu fui um pouco redundante, mas eu sei que o Senhor vai trazer o discernimento e a clareza no seu coração. E se ficou alguma dúvida, pode me chamar, tá bom? Aqui no particular, que a gente pensa junto, a gente conversa, a gente vai para a Bíblia. Se precisar, a gente fala com o pastor. Mas eu creio que o Senhor, Ele é poderoso, né? Para falar com a gente de acordo com aquilo que nós precisamos ouvir. Amém? Eu desejo que você tenha um final de semana maravilhoso, que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai, por esses 5 dias que a gente aprendeu tanto da Tua palavra, conhecemos mais do Senhor. E hoje, Senhor, tão importante quanto os outros temas, falando sobre sabedoria e discernimento, porque eles que também nos ajudam a estar enraizados em Ti, Pai. Então, Espírito Santo de Deus, nos ajude a ter temor ao Senhor e não mais medo, porque a Tua palavra diz que o Senhor, Ele lança fora todo medo. O medo não está em Ti, Pai, porque o Senhor é amor. Então, Jesus, que a gente
que a gente tenha temor e respeito pelo Senhor, pela tua palavra que é santa, que a gente busque te agradar em tudo, que a gente seja sábio, Pai, nas escolhas, decisões, na nossa oração, na maneira de viver o nosso dia a dia. Eu te peço no nome santo de Jesus e já te agradeço. Amém.